Bom dia a todos. Dando continuidade às aulas do quarto Congresso Acadêmico de Oftalmologia, hoje eu vou falar sobre os outros tipos de estudo, além dos que eu falei na aula anterior. Então, hoje iremos abordar estudos clínicos, falar das características e tipos desses estudos, quais são suas vantagens e desvantagens. Vamos falar de revisão sistemática, suas características, vantagens e desvantagens, e, finalmente, comentar sobre as meta-análises, suas características, vantagens e desvantagens. Bem, em relação ao ensaio clínico, as características, a característica principal é se tratar de um estudo de intervenção, com o objetivo de comparar, geralmente, diferentes abordagens. Podem ser abordagens terapêuticas, podem ser novos testes diagnósticos, pode ser uma nova vacina, mas a ideia é que esse estudo faça alguma intervenção nos sujeitos da pesquisa, diferentes, por exemplo, dos estudos observacionais que nós falamos na aula anterior. Então, os estudos de coorte, caso-controle, transversais, não é feita nenhuma intervenção nos sujeitos da pesquisa, eles são apenas acompanhados ou avaliados seus dados em prontuário, enfim, não tem nenhum tipo de intervenção nova. Já nos ensaios clínicos, há a necessidade de uma intervenção. Então, isso que caracteriza e os diferencia desses demais tipos. Em relação ao ensaio clínico, ele pode ter alguns tipos. Ele pode ser um ensaio clínico randomizado ou não. O que significa ser randomizado? Randomizado significa que o grupo que será submetido à intervenção A ou intervenção B acontece por meio de sorteio. Então, faz-se um sorteio onde são divididos os indivíduos conforme o tipo de intervenção, se intervenção A ou intervenção B, se intervenção A ou placebo, e isso acontece por meio de um sorteio. Então, é completamente aleatório, não há uma pré-determinação de quem receberá ou não a intervenção. Então, isso é um tipo de ensaio clínico. A gente pode ter também ensaios clínicos que não são randomizados, que os grupos são definidos a priori. Mas, geralmente, os ensaios clínicos feitos por meio de sorteio têm um valor estatístico maior, tem uma isenção em relação a possíveis vieses de seleção. Então, sempre é preferível, quando possível, fazer a alocação dos grupos por meio de sorteio. Bom, outra possibilidade do ensaio clínico é ter um grupo controle ou não. Então, ser um ensaio controlado ou não. Geralmente, esse controle, em se tratando, por exemplo, de um tratamento, pode ser o placebo, quer dizer, a ausência de tratamento, você dá um comprimido só com o veículo para ver se o efeito é do próprio remédio ou do fato de apenas você estar dando um comprimido para o paciente. Outro controle que pode ser é um tratamento clássico da doença. Então, por exemplo, vamos supor que a gente está testando um novo hipotensor. A gente pode compará-lo com hipotensores sabidamente eficazes e ver se esse hipotensor é similar, pior ou melhor do que a droga controle ou a droga padrão. Então, isso é outra possibilidade de se fazer. Claro que é sempre melhor que os ensaios clínicos sejam controlados. Então, se o ensaio clínico for controlado e randomizado, ele tem um maior rigor científico e um maior poder estatístico. Finalmente, a gente tem outra característica, que é o mascaramento. Esse mascaramento, ele pode ser duplo. O que significa um duplo mascaramento? O paciente não sabe o tratamento que ele está recebendo e nem o médico sabe o tratamento que ele está ministrando. Quem sabe os tratamentos é alguém que tem toda a planilha de sorteio dos pacientes que vão receber tratamento X ou Y. Então, essa pessoa é que será capaz de depois abrir essa planilha para poder analisar os dados. Então, o mascaramento duplo é uma forma ideal, porque evita qualquer viés, qualquer indução de ideias, qualquer coisa nesse sentido. Pode haver também um mascaramento simples, no qual o médico sabe o que está administrando, mas o paciente não sabe o que está recebendo. E pode ter também o ensaio clínico sem mascaramento, onde tanto o paciente quanto o médico sabem o que está sendo ministrado. É claro que o mascaramento duplo é ideal. No entanto, nem sempre ele é possível. Vamos supor, por exemplo, que você está usando um método de exame que o aparelho um é diferente do outro. Então, o médico vai saber e o paciente também, porque ele está vendo aquele aparelho. Então, depende do tipo de estudo. Mas você pode fazer esse estudo randomizado e controlado, da mesma forma. O que não é possível, às vezes, é conseguir o mascaramento pelo tipo de estudo que você está fazendo.
Por outro lado, quando é, por exemplo, um comprimido que você vai ministrar, o mascaramento duplo fica muito mais fácil, porque você pode produzir comprimidos idênticos que são indistinguíveis tanto aos olhos do médico quanto do paciente. Então, esses são os tipos de ensaio clínico. Eu vou mostrar um exemplo de um ensaio clínico e comentar um pouquinho mais sobre as suas características. Mas antes, vamos comentar um pouco das vantagens e desvantagens desse desenho de estudo. Bom, a vantagem é possuir um elevado nível de evidência, então uma evidência grau 1B, né? Então uma evidência alta. Outra vantagem é ser prospectivo e outra vantagem é capaz de fornecer conclusões clínicas que podem modificar algumas práticas. Então, por exemplo, se o ensaio clínico é muito bem feito e comprova a eficácia de um medicamento, esse medicamento pode passar a ser usado na prática clínica. O mesmo se diz, por exemplo, a respeito de uma vacina. A gente sabe que tem vários ensaios clínicos em andamento para vacina para a infecção pelo SARS-CoV-2, né? Então, se esses ensaios clínicos comprovarem a eficácia da vacina, essa vacina poderá passar a ser ministrada na população. Então, ele tem a capacidade de mudar práticas clínicas. Mas tem algumas desvantagens. Primeira é de ser de uma logística complexa, né? Então, muitas vezes você tem que ter um tamanho amostral grande, você tem que ter toda uma logística bem preparada para realizar esse ensaio clínico. Outra desvantagem é ser caro. A maioria dos ensaios clínicos robustos, bem feitos, são de custo bastante elevado. E, claro, exigir uma equipe muito bem treinada para executar esse ensaio clínico. Então, a gente estava dando um exemplo aí da vacina para a infecção do SARS-CoV-2, com certeza exige um tamanho amostral grande, uma equipe treinada, é de custo elevado e tem uma logística complexa para você comprovar que aquela vacina gerou anticorpos, enfim. Você tem que fazer uma série de exames, você tem que preparar controle placebo, acompanhar os pacientes vacinados. Então, é bastante complicada a execução de um ensaio clínico. Bom, aqui eu estou mostrando um ensaio clínico que a gente fez há algum tempo atrás. É um ensaio clínico controlado e randomizado, mas não teve como ser com duplo mascaramento. Por quê? Porque ele comparou duas modalidades de tratamento da insuficiência respiratória do neonato, da síndrome de angústia respiratória do neonato, uma por meio do uso da máscara laríngea com a intubação convencional. Então, a máscara laríngea e o tubo são equipamentos diferentes, então não tem como fazer isso com duplo mascaramento, não era possível. Mas a ideia era ver se você conseguiria tratar esses pacientes, administrar o surfactante de uma forma similarmente eficaz, com a máscara laríngea, que é um pouco menos invasiva, em comparação com a intubação endotraqueal. Então, esse estudo comparou, foi isso. E aí, como é que foi feito, então? A priori, 121 recém-nascidos pré-termos eram elegíveis ao estudo. Esses recém-nascidos, alguns não fizeram a randomização, em alguns casos não havia disponibilidade da máscara laríngea, em outros casos o médico não informou sobre o paciente precisar de intubação. Em 17 casos foram feitas outras investigações, em 19 casos não houve acesso dos casos pela equipe de investigadores. Então, no final, ficaram 48 casos randomizados e depois do sorteio, 26 foram alocados para utilizar a máscara laríngea e 22 para intubação endotraqueal. E aí esses casos, então, foram analisados e comparados em relação aos seus desfechos. Então, uma coisa importante é você caracterizar que o grupo que recebeu um tratamento e o grupo que recebeu o outro era homogêneo em todas as suas características. E foi o que aconteceu. Então, eles tinham um peso de nascimento similar, idade gestacional similar, a distribuição por sexos também. Então, praticamente todas as características clínicas, laboratoriais, o grau de insuficiência respiratória era absolutamente semelhante. Então, isso permite que haja uma comparação fidedigna, pois a única diferença que havia realmente era o tipo de intervenção na via aérea na qual seria administrado o surfactante. Bom, aí outra coisa que foi possível mostrar foi que houve alguma diferença em alguns parâmetros, né, depois da administração do surfactante, principalmente parâmetros relacionados a score de dificuldade respiratória, né? Então,
houve alguma diferença nesses parâmetros, mas, por outro lado, parâmetros gasométricos foram absolutamente idênticos, quer dizer, foi possível uma recuperação gasométrica, tanto administrando surfactante pela máscara laríngea, quanto por meio da intubação endotraqueal. Então, isso mostrou que a máscara laríngea seria um tratamento possível em algum local onde não houvesse alguém treinado para fazer intubação, que houvesse alguma dificuldade para fazer essa intubação. Bom, então isso o estudo mostrando, né? Agora vamos falar um pouquinho, uma vez mostrado o ensaio clínico, falado dele, vamos falar um pouquinho de revisão sistemática e meta-análise. Bom, as características, então, de uma revisão sistemática é que essa revisão sistemática ela busca uma pergunta bastante específica na literatura. Por exemplo, você pode perguntar se um determinado antiviral é eficaz no tratamento de Covid-19. Aí, como que você vai fazer esse estudo? Você vai pegar todos os ensaios clínicos que testaram aquele antiviral e vai comparar, vai elencar esses resultados e ver se esses resultados de todos esses ensaios clínicos que foram feitos permitem traçar alguma conclusão. Quando esses ensaios clínicos são feitos de uma forma bem homogênea, você pode, inclusive, reunir os dados numéricos desses ensaios clínicos e reanalisá-los com uma amostra maior. Isso se chama meta-análise, quer dizer, você refaz a análise estatística reunindo os resultados individuais de cada estudo, para traçar uma conclusão muito mais robusta e com muito mais poder estatístico. Então, revisões sistemáticas, seguidas ou não de meta-análise, fornecem evidências de alto grau, evidências do tipo 1A. Bom, aí vocês poderiam perguntar, quais seriam as diferenças da revisão sistemática para a revisão narrativa? A revisão sistemática ela tem um objetivo muito pontual e muito preciso. Você quer saber exatamente uma questão. Você não quer discorrer sobre o tema. E a revisão narrativa, por outro lado, é mais semelhante a um capítulo de livro. Você vai falar de modo geral sobre o tema. Então, por exemplo, esse exemplo que eu dei, onde você avalia o efeito de um determinado antiviral na Covid-19, se eu fosse fazer uma revisão narrativa, eu falaria sobre uso de antivirais em Covid-19, sem ter uma preocupação de só escolher artigos que realmente fossem ensaios clínicos. Então, ela tem um teor muito diferente. Você pode falar de relatos de casos, de série de casos, colocar as características do fármaco, as hipóteses. Então, ela tem muito mais uma característica de livre narrativa, diferente da revisão sistemática, que é muito precisa, que existe critério bem estabelecido, que existe um método que tem que ser usado para realizar, né? Então, é completamente diferente o tipo de texto. Bem, as normas para a revisão sistemática, elas são bem estabelecidas, né? Existem textos com essas normas, né? O British Medical Journal tem várias publicações onde ele sistematiza como que deve ser uma revisão sistemática, e nessa revisão sistemática é muito importante que haja uma busca bastante precisa da literatura. Então, o autor tem que escolher pelo menos 3 bases de dados bem clássicas para fazer a sua busca na literatura e tem que definir quais são as palavras-chave para essa busca, para que alguém, ao repetir a busca, consiga detectar exatamente os mesmos artigos. Outro critério importante é que 2 autores do artigo devem fazer essa busca da literatura de forma independente e devem ter um achado similar de artigos. Se houver alguma inconsistência, um terceiro autor deve avaliar e ver se o artigo que um deles encontrou e o outro não deve ou não ser incluído nessa revisão sistemática. Então, o critério para fazer a busca é muito preciso e é importante que o passo a passo dessa busca seja claramente relatado na metodologia da revisão sistemática, permitindo que o leitor possa repetir a busca e obter exatamente os mesmos resultados. Bem, então, essas características são extremamente importantes. Em relação à meta-análise, a meta-análise seria um segundo passo dentro de uma revisão sistemática. Então, uma vez feita a revisão sistemática, escolhidos os artigos que devem ser incluídos nessa revisão, é avaliado se esses artigos possuem uma certa homogeneidade do ponto de vista de desenho, de metodologia, que permita sua análise combinada.
Então, a meta-análise nada mais é do que uma análise estatística que combina os resultados de todos os artigos para tentar traçar uma conclusão que seja o produto de toda a avaliação dos artigos incluídos na revisão sistemática. Consequentemente, ela vai levar a uma conclusão muito mais robusta do que cada ensaio clínico isoladamente, ou que cada estudo feito de forma isolada. Então, isso seria a meta-análise. E vai ter, claro, um grau de evidência muito elevado e um peso de recomendação muito grande. Bem, as vantagens desses dois tipos de estudo. Bom, primeiro é possuir um elevado nível de evidência, como eu falei, são evidências de grau 1A. Fornecer conclusões que são capazes realmente de modificar práticas clínicas. Então, isso é muito importante. As desvantagens é porque são de realização mais complexa, são estudos mais complicados de fazer, que exigem um certo conhecimento metodológico, estatístico, e exigem uma equipe muito bem treinada para sua execução. Então, as pessoas que fazem uma revisão sistemática têm que realmente aprender a técnica de fazê-lo, usar a metodologia de forma bem precisa. É importante que essa revisão sistemática seja registrada, né? Então, a gente tem um sistema internacional de registro, que é o Próspero, no qual você registra as características da revisão sistemática e eles geram um número. Então, esse número é informado na hora que você submete a sua revisão sistemática, para mostrar que ela foi devidamente registrada nesse sistema de registro. Então, é importante que haja esse critério, todo esse cuidado metodológico na hora da execução. Eu vou mostrar agora, né, para finalizar a nossa aula de hoje, um exemplo de uma revisão sistemática que a gente fez há algum tempo. Então, essa revisão foi sobre marcadores inflamatórios em crianças com paralisia cerebral, né? Então, o que a gente fez nesse estudo? A gente pesquisou na literatura todos os estudos que abordassem marcadores inflamatórios em crianças com paralisia cerebral. A gente pesquisou nas seguintes bases de dados: BIREME, Embase, PubMed e Scopus. Então, foram 4 bases de dados, né? Então, como eu falei, pelo menos 3. E a gente incluiu estudos que foram publicados até agosto de 2019, que foi a época que essa revisão sistemática foi submetida e publicada. As palavras-chave estão claramente descritas aqui: paralisia cerebral, injúria cerebral, inflamação, estresse oxidativo, citocinas, quimiocinas, desenvolvimento neuropsicomotor, desfechos do neurodesenvolvimento e criança. Então, essas foram as palavras. A qualidade dos artigos escolhidos, né, dos artigos incluídos, foi avaliada de acordo com o critério da escala de Newcastle-Ottawa. Né? Então, foram seguidos todos os parâmetros importantes. Então, mostrando aqui o fluxograma desse estudo, né, que segue as normas do PRISM, né, que é o que estabelece as normas de revisão sistemática. Então, a gente tem aqui os estudos, quantos que apareceram em cada base de dados, qual que foi o total de estudos que foram identificados, quais que foram excluídos e por quê. No caso, estudos duplicados, estudos que não pareciam ter relevância, a inflamação não era na paralisia cerebral, e sim em outra doença. Então, aqui diminuiu o total. Aí foram excluídos estudos com animais, porque a ideia era falar sobre pacientes, né, crianças com paralisia cerebral, e os artigos de revisão também não são incluídos numa revisão sistemática. Aí ficaram, no final, 136 estudos, que precisariam ser lidos na íntegra para definir sua inclusão ou exclusão. Então, desses estudos, foram excluídos estudos de intervenção, porque não era o objetivo, um estudo onde não media nada de inflamação, e estudos que não avaliavam ou não mediam o desenvolvimento neuropsicomotor. No final, sobraram, né, ficaram 14 artigos que preenchiam todos os critérios de inclusão desta revisão sistemática, ou seja, avaliaram marcadores inflamatórios, incluíram crianças com paralisia cerebral. Então, aqui, os 14 estudos avaliados do ponto de vista dos critérios da escala de Newcastle-Ottawa, que são a seleção dos casos, né, desses estudos, a comparabilidade e os desfechos. Então, houve alguma diferença entre os estudos, né, mas os estudos de uma relativa boa qualidade.
Aqui você também tem uma tabela onde discorre sobre os resultados de cada marcador, o que foi encontrado, por quê, quais foram as conclusões, para você poder comparar. E, no final, uma conclusão geral. No caso desse estudo, em função da heterogeneidade dos 14 estudos selecionados, pelo fato de que eles não mediram os mesmos marcadores, possuíam desenhos de estudo um pouco diferentes, não foi possível fazer uma meta-análise. Mas foi possível traçar algumas conclusões, né? Como, por exemplo, existe uma associação entre níveis aumentados de inflamação de marcadores de estresse oxidativo com um pior desfecho do neurodesenvolvimento. Então, essa conclusão foi possível de traçar, embora não especificasse com clareza qual molécula, porque havia uma diferença grande entre as moléculas avaliadas em cada estudo selecionado nessa revisão sistemática. Bom, então hoje é isso. Então, finalmente, eu queria dizer que não tem nenhum conflito de interesse e agradecer novamente o 4º Congresso Acadêmico de Oftalmologia pelo convite de ministrar essas mini-aulas.